Tema perigoso. Sempre que fala desse tema, eu evito falar muita coisa, até na introdução aí do vídeo. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu não vou falar que esses números são 100% precisos, mas eu creio, pelo que eu vi na live e a própria discussão, que esses números eles se aproximam da realidade. E aqui deveria servir de chamada para a direita, sabe? Tomasse um saculejo para tentar entender o mundo que está ao redor dela e tentar entender o seu tamanho, né, em relação a outros grupos políticos no Brasil. A direita é um grupo muito grande, muito forte, muito engajado nas redes sociais, mas derrubado do Twitter divide eleitores à metade, mas a maioria é contra a multa. Segundo o Datafolha, 48% dos entrevistados concordaram com a derrubada do Twitter. Outros 43% discordam. É minoria quem discorda da derrubada. E tem um pessoal que não sabia responder. 5% nem concordam nem discordam e 4% não sabem. Por outro lado, a maioria da capital paulista, 56%, é contra a multa diária de 50 mil estabelecida, né, quem usar programas como VPNs. Entre os entrevistados pelo Datafolha, 23% tinham perfis no Twitter antes da suspensão da rede. A gente está pegando aqui São Paulo, né, capital, uma cidade em tese super desenvolvida, a maior cidade do país. Imagine. O que rola na rede social é um recorte do debate público, um recorte, ainda mais para quem só segue perfis de determinado viés ideológico. Se você não acompanha o que está acontecendo nas outras bolhas, você acha que você está ganhando todas ou perdendo todas. Mas quando você olha o que está acontecendo, você fala, cara, a coisa é um pouquinho mais complexa do que tentam me vender. Eu tento trazer para vocês sempre uma coisinha aqui, uma coisinha colar, não consigo acompanhar tudo. E ainda mais agora com o Twitter banido, eu tô me sentindo, sabe, tô cego no debate. Antes eu lia muita coisa, muito comentário de gente comum trazia. E agora eu não sei mais onde olhar, né? É muito difícil para mim usar mais de uma rede social ao mesmo tempo. A esquerda tá no Blue Sky. Tento usar, mas não dá, é muito difícil para mim. Saindo aqui da questão do Twitter, sai essa notícia, que vai servir de base pra gente falar da próxima. Mendonça vota para aceitar recursos de condenados do 8 de janeiro. O voto do Mendonça é uma contraposição ao do ministro sem cabelos. E segundo Mendonça, né, cabe embargos infringentes à decisão não unânime do plenário ou da turma. Mendonça defendeu que todas as pessoas devem ter direito de poder recorrer de condenações e das penas, principalmente no caso em que réus, sem foro por prerrogativa de função, estão sendo julgados em instância única no Supremo. Pô, todo mundo pode recorrer, né? Mas se o cara está sendo julgado no Supremo, vai recorrer a quem? E lá foi o Mendonça. Possivelmente vai ser voto vencido, mas é inegável que os indicados de Bolsonaro, na maior parte dos tribunais, eles são um pouquinho diferentes dos outros. Não vou falar que é melhor, são diferentes. Cabe à sociedade julgar, né? E acho que a sociedade julgou, ou não, né? Mas deram direito aí ao Lula, durante 4 anos, de escolher algumas pessoas aí para o Poder Judiciário. E o editorial do Estadão de hoje é sobre isso. Polarização nos tribunais. Não sei se mudaram o horário, mas saiu 00:30, não às 3 horas da manhã, como de costume. Indicações de Lula a tribunais superiores e regionais priorizam interesses privados e grupos de amigos que, leais ao lulopetismo, prometem intensificar batalhas ideológicas no judiciário. As mais recentes indicações do Lula a tribunais superiores e regionais, em vez de promover pacificação, apontam para ampliação de disputas ideológicas na cúpula do Poder Judiciário. A origem e o perfil desses nomes e a forma como são escolhidos pelo atual presidente sugerem um acirramento dos ânimos nas cortes, intensificando tensões e transpondo da política para a justiça, né, uma polarização que em nada colabora com o fortalecimento das instituições e o bom funcionamento dos tribunais. Aí veja. Antes de Lula, Bolsonaro já havia deixado claro o interesse de domesticar o judiciário. O que Bolsonaro fez? O que Bolsonaro fez para domesticar? Ai, ele falou, né, que ao indicar o Cássio, ele passou até 10% dele naquela corte. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, Bolsonaro, como você domesticou o judiciário. Uau!
O ex-presidente também batalhou por um ministro terrivelmente evangélico. Uau! Qualidade relevante para a investidura do cargo, mas relevantíssima do ponto de vista político. Não acho que é relevante, não. Um país que sua maioria é cristã, eu acho que você procurar uma pessoa que vê a cosmovisão cristã como uma coisa extremamente importante, né? E, sei lá, uma pedra de direção para uma sociedade, numa corte que vai decidir sobre coisas que muitas vezes recaem nos nossos comportamentos, na moral, eu acho que tem tudo a ver. Eu discordo do Estadão. Aí o Estadão, o que ele está tentando fazer é igualar Lula e Bolsonaro. Quaisquer que fossem os méritos e deméritos dos indicados por Bolsonaro, eram evidentes os interesses pessoais e o ânimo conflituoso do então presidente. Qual foi o conflito? Toda vez que os jornais, não é nem o Estadão, falam de Bolsonaro, é sempre em termos genéricos. Não, a gente viveu ali um período complicado, que a democracia estava em risco. Tá, o que foi que aconteceu? Por que ela estava em risco? Não, por causa do golpismo. Que golpismo? Eles não conseguem dar exemplos claros. Já o Lula, você não vê a diferença. Mas tá ali, ó. Lula, por sua vez, pode até ser um pouco mais discreto no seu desejo de aparelhar publicamente o judiciário. Mais discreto? O Lula. Mas já deixou claro que não está para brincadeira, seja ao colocar no Supremo seu advogado particular, seja ao nomear seu ministro da Justiça e calejado político Flávio Dino para ter na corte alguém com cabeça política. Um comunista. Por que o Estadão não cita a parte do comunismo na hora de indicar o Flávio Dino, mas se incomoda com o Mendonça, o terrivelmente evangélico? Será que qualquer indicação de Bolsonaro se aproxima de você indicar o seu próprio advogado? O seu próprio advogado. Um tribunal de juízes. Nem juiz o cara era. Sabe, não é meio estranho algumas coisas? Você querer comparar as duas coisas, mas o Lula... Não, o Lula é mais discretíssimo. Discretíssimo. No passado, o Lula ainda parecia ter alguma preocupação com a qualidade de suas indicações aos tribunais. Sério? Aí a justificativa para isso é que não. Ele nomeou um jurista conservador, Carlos Alberto Menezes Direito, para o Supremo, mas essa preocupação não durou muito. Para a vaga deixada por Menezes, o Lula indicou ninguém menos que o ex-advogado do PT, o José Antônio Dias Toffoli. E o Lula é discreto. O ex-advogado do PT, que o próprio Estadão diz, reprovado 2 vezes em concurso para juiz de primeira instância, mas considerado por Lula bom bastante para a mais alta corte brasileira. Neste terceiro mandato, Lula mantém o critério ao ocupar os tribunais superiores e regionais com nomes mais próximos, como um advogado seu, um fiel aliado, uma amiga de sua mulher. A gente comentou dela ontem, estava no evento, né? Ao lado do Fábio Coelho, diretor do Google no Brasil. O Demiurgo Decerto espera que esses sindicatos sejam a vanguarda das batalhas político-jurídicas de interesse do lulopetismo. E é nessa arena que ganha protagonismo o Grupo Prerrogativas, formado por 250 advogados e juristas de esquerda. O Prerro já possui representante no STJ, TSE, TST, além de 3 TRFs. Nas indicações pelo chamado Quinto Constitucional, aqueles 20% das vagas dos tribunais destinadas à advocacia ao Ministério Público, grupos organizados sempre atuaram para emplacar nomes. O Prerrogativas, portanto, segue uma tradição, mas o faz de maneira desinibida, ostentando suas vitórias em celebrações nas quais assume a identidade de grupo político. Sob a bênção de Lula, tudo isso terá impacto no judiciário. Como mostrou a reportagem do Estadão, a chegada de Antônio Fabrício de Matos Gonçalves ao TST, por exemplo, animou defensores das chamadas pautas progressistas, e sua nomeação é vista como uma contraposição a um suposto polo conservador da corte representado por Ives Gandra da Silva Martins Filho. Ora, a inclinação política de um ou de outro é ou deveria ser indiferente, dado que os ministros deveriam atuar comprometidos com a jurisdição trabalhista e com respeito às leis da Constituição. Não é assim. O mundo real não é assim. Os jornais, eles deveriam apresentar para a população o mundo real. O mundo real não é assim que funciona. Todo mundo tem ideologia, todo mundo tem um viés. Ninguém é 100% técnico. Não existe esse papo de técnica no máximo. E o Estadão, ao falar da esquerda, consegue falar de prerrogativas,
trazer os números, os locais onde eles estão ocupando cargos, isso, aquilo, outro, blá, 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 de gestão. Quando falei Bolsonaro, não, o Bolsonaro queria domesticar? Não, porque ele é 10% dele. Não, o outro era terrível. Você sabe falar isso. Que mais? Cite exemplos. É o tempo todo isso. E esse comportamento, que antes estava meio que restrito ao consórcio, começa a ganhar cada vez mais adeptos em alas da direita, que agora Bolsonaro se tornou a pior pessoa do mundo. Pega a frase de efeito, jargões, para tentar, destruir a imagem de Bolsonaro. A gente vai chegar lá. E aí o Estadão segue para concluir dizendo que o poder concedido pela Constituição, a presidência da República, não exige responsabilidade, autocontenção, profunda apreço pelo espírito público, a instrumentalização em tribunais superiores e regionais degenera a justiça e o Brasil não precisa de mais radicalização. Mas é o que está acontecendo. Se Bolsonaro tem 10% dele lá, vamos botar, tem 20%, os outros 80% do Supremo são muito alinhados ao PT, muitíssimo alinhados a agendas progressistas. Isso nunca foi um problema. Nunca foi o problema. Mas nunca foi, mas nem de perto. No máximo tem assim, uma tentativa de equilibrar visões diferentes em busca de um consenso, mas nem isso. Ninguém quer entender nada. Todo mundo está puxando o peixe para o seu lado sem dar uma olhada ampla.